Boa noite a todos. O roteiro da 38ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. A vereadora e primeira secretária Adriana Uliana vai fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário, número legal para que se dê início à sessão. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2020, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos para ficarem de pé, que eu vou fazer a leitura do Evangelho de hoje. Livro dos Provérbios, capítulo 15, versículos de 1 a 7. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons quanto os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Em discussão a ata da sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2020. Ata em discussão, ata em votação. Quem concorda permaneça como está, quem não concorda manifeste, por favor. Peço ao servidor Alex Tivani que, por favor, proceda a leitura do expediente do dia. AFEPOL, Associação Festa da Polenta. Venda Nova do Imigrante, 3 de setembro de 2020, ofício número 15/2020. Ao excelentíssimo senhor Francisco Carlos Folleto, presidente da Câmara de Venda Nova do Imigrante. Assunto: convite para apresentação da estátua de Padre Cleto Calimã. Senhor presidente, é com estima que convidamos Vossa Senhoria e os demais ilustres vereadores dessa Casa de Leis para participar da apresentação da estátua do Padre Cleto, em tamanho natural. Este momento será transmitido ao vivo pela TV Festa da Polenta no YouTube, dentro do programa da colheita do milho, que consta no calendário de eventos do município. Será no dia 12 de setembro de 2020, sábado, às 19h45, em frente à AFEPOL. Somos sabedores da importância que o Padre Cleto Calimã, sempre inovador e voluntário de grandes obras sociais e um apaixonado por Venda Nova do Imigrante, por isso a AFEPOL presta essa homenagem em agradecimento e respeito e para que sirva de inspiração às gerações futuras. Esse momento não deve ultrapassar 30 minutos e todos devem usar máscara. Atenciosamente, Paulo Mazocco, presidente da AFEPOL. É só isso, senhor presidente. Eu queria só chamar a atenção, senhores vereadores, o presidente da AFEPOL, o senhor Paulo Mazocco, esteve agora há pouco comigo aqui, para formalizar pessoalmente, além do ofício que foi encaminhado à Câmara, formalizar presencialmente, né, o convite para que no sábado, quem puder, estar presente ali na AFEPOL para a apresentação da estátua em tamanho natural do Padre Cleto. E já me adiantou que no dia 9 de outubro, então será a inauguração dessa estátua, ok? Eu peço a vossas excelências que quem puder comparecer, já me justifiquei com ele, eu não vou estar em Venda Nova, eu vou ter que ir a Colatina para comemorar junto com meu pai os 90 anos de idade dele, então não estarei aqui, mas quem puder comparecer, certo? É sábado às 19h45, aqui no Polentão. E depois no dia 9, que é o dia do aniversário do Padre Cleto, então será a inauguração oficial. Ok, gente? Só reforçando que o Paulo Mazocco esteve aqui agora e pessoalmente aí para convidar a todos nós, tá? Convido então novamente o servidor Alex Tivani para fazer a leitura das matérias da ordem do dia. Obrigado. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 018/2020, ementa e estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e da outras providências. Origem,
Poder Executivo Municipal, relatório, projeto de lei 018/2020 tem por finalidade de instituir normas acerca da liberdade econômica. Parecer do relator, após a análise do presente projeto de lei, verifico que não há qualquer vício em seu bojo e encontro devidamente amparado no aspecto legal e constitucional. Dessa forma, o voto é pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 15 de junho de 2020, Marco Antônio Grilo, relator. Parecer da comissão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar a emenda do projeto de lei 018/2020, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 10 de agosto de 2020, Adriana Aparecido Liana, presidente. Marco Antônio Grilo, relator. Nelcimar Barbosa Silva, secretário. Parecer, reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 018/2020, ementa e estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e da outras providências. Origem, Poder Executivo Municipal. O projeto de lei 018/2020 tem por finalidade instituir normas acerca da liberdade econômica. Parecer do relator, após a análise do supracitado projeto, tendo como base os elementos formais e legais, destacamos que o mesmo, no que tange ao aspecto orçamentário e financeiro, está revestido das formalidades legais, passando o presente projeto de lei 018/2020 para a comissão para parecer final. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2020, Gilberto Pravinzanoli, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei 018/2020, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Pravinzanoli, relator, Nelcimar Barbosa Silva, secretário. Relatório de pedido de vista ao projeto de lei 018/2020, vereador Tiago Altué, matéria, projeto 18/2020, autor Poder Executivo Municipal, emenda, estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e das outras providências. Histórico. Foi protocolado nessa Casa de Leis no dia 4 de junho de 2020, sobre o número 61/2020, o referido projeto e lido no expediente do dia da 26ª sessão ordinária, dia 9 de junho de 2020, e posteriormente encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, onde ocorreu uma tramitação normal e recebeu pareceres favoráveis. Nesse sentido, no dia 25 de agosto de 2020, na 36ª sessão ordinária, o projeto de lei em epígrafe foi colocado em deliberação do plenário em primeira votação, sendo adiada a discussão da proposição pelo pedido de vista, respaldado no parágrafo 4 do artigo 178 do Regimento Interno. Análise. Pelo presente, após a análise do projeto 018/2020, verifica-se que o artigo 3º trazia a seguinte informação. Vejamos, artigo 3º. São classificados como de baixo risco as atividades relacionadas ao anexo único desta lei. Porém, o anexo único subscrito não agregava ao projeto, ou seja, não foi apresentado, como estabelecia o artigo acima. O anexo em ausência deve se apresentar a classificação de atividades de baixo risco, sendo componente essencial para a compreensão do projeto de lei. Conclusão. Ante ao exposto, concluo que a Prefeitura Municipal protocolou na Câmara no dia 28 de agosto de 2020, sob o número 114, o referido anexo único, por isso encaminha ao presidente desse Legislativo, vereador Francisco Carlos Folleto, este relatório para análise e devidas providências. É o relatório, salvo o melhor juízo. Venda Nova do Imigrante, 28 de agosto de 2020. Vereador que assina, Tiago Altué. Ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Francisco Carlos Folleto. Ofício do Gabinete 327/2020. Excelentíssimo presidente. Pelo presente, encaminho o anexo único do referido projeto de lei 018/2020, que estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e da outras providências. Na oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Venda Nova do Imigrante, 28 de agosto de 2020, João Paulo Quitino Minetti, prefeito municipal. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Anexo único do projeto de lei 018/2020. Emenda, estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e da outras providências. Origem Poder Executivo, relatório anexo único em análise objetiva classificar as atividades de baixo risco, referente ao projeto de lei 018/2020. Parecer do relator.
O anexo apresentado encontra devidamente amparado no aspecto legal e constitucional, não demonstrando em seu bojo qualquer tipo de vício. Portanto, sem maiores delongas, entendo que o projeto está revestido das formalidades legais e o voto é pela aprovação do projeto de forma apresentada. Estado das Comissões, 8 de setembro de 2020, Marco Antônio Grilo, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei 018/2020, resolveram à unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação da matéria na forma apresentada. Estado das Comissões, 8 de setembro de 2020, Adriana Aparecido Liana, presidente, Marco Antônio Grilo, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário, e membros Gilberto Bravin Zanoli e José Luiz Pimenta de Souza. É só isso, senhor presidente. Havendo número legal, passamos então à votação das matérias da ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei número 18/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e dá outras providências. Projeto em discussão. Projeto de lei número 18/2020, em primeira votação. Quem concorda, manifeste, por favor. Quem concorda? Quem não concorda, manifeste, por favor. Quem concorda, permaneça como está. Projeto aprovado em primeira votação por unanimidade. Sendo assim, nós não faremos hoje a votação das moções que estavam programadas. A gente passa então a explicação pessoal e eu convido o vereador Sávio Filete para o seu pronunciamento. Declinou da palavra. Segundo vereador Francisco Folleto, declínio da palavra. Vereador Gilberto Zanoli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidor dessa casa. Senhor presidente, primeiramente eu queria aqui dar meu voto de pesar a Andréia Rosa. Eu não sei o nome da mãe dela, mas fica aqui meu voto de pesar à família da Andréia Rosa. E queria também aqui falar meus votos de pesares ao Atílio Lobo e sua família, no qual perdeu o filhinho Davi, vereador Sávio. Todos nós acho que participamos. Foi um momento assim de muita emoção. Foi um momento muito. Obrigado. Foi um momento muito de emoção para todos nós que ali tivemos. E quando a gente perde uma pessoa mais de idade, eu acho que talvez a gente consegue se conformar de certa forma. Mas naquela fatalidade ali, que a gente vê um anjinho daquele ali, é muito difícil e foi muito comovente. Então eu queria aqui deixar minhas solidariedade para aquela família. Gostaria também de compartilhar com os senhores que na semana passada, se não falha memória, o vereador Sávio estava elogiando a administração quanto eles trocaram o pontilhão ali na Avenida Lourenção. Eu acho que isso é plausível, bacana. Também tem que agradecer a administração por ter feito aquilo. Mas interessante que já se passou uma semana, talvez lá 20 quilos de asfalto para fechar na cabeceira da ponte ali, né? Talvez pode furar até uma motociclista, né? Cair. E as pessoas, será que tem que cobrar aqui, vereador Francisco? Será que a gente não consegue visualizar isso? Né? Então, assim, umas coisas tão pequenas, por que não faz o serviço completo? Aí eu estava aqui relembrando aqui, né? Que bacana que está fazendo as pinturas das faixas. Que bom. Tem muitas pessoas que fui abordado, as pessoas falaram assim: vereador Gilberto, está chegando a campanha e as pessoas estão fazendo o serviço. Que bom que faça. Mas aí eu queria fazer assim, um lembrete, para eles também fazer aquela pracinha ali, né? Perto do Domingos Perim, que foram lá, fizeram uma bagunça lá, no centro de Venda Nova, vereador Francisco, no centro de Venda Nova. Fizeram lá, está um caos aquilo, está voltando perto do colégio, as pessoas assim, não tem nem explicação, que as pessoas olham com carinho aquilo lá. Eu estava observando, eu queria assim, para depois falar que o vereador Gilberto está falando besteira aqui. Queria fazer um desafio aos senhores vereadores, passa no binário
e ver a qualidade daquelas lâmpadas. Talvez por falta de pedir opiniões a algumas pessoas, excluir as pessoas, foram lá, colocaram lâmpadas. Falo com propriedade aos senhores, que bacana que colocou, que bom colocou. Só que a potência da lâmpada está errada. Gastou 520 mil lá, não sei, mais ou menos, estou falando assim, acho que é aproximadamente isso. Era para ter colocado uma lâmpada de 250, colocou de 150. Os senhores podem observar que entre um poste e outro tem um ponte cego. Vai lá e olha. Essas pessoas, eu acho que estão brincando de administrar, vereador Thiago. Aí depois acha que a gente dá conta prefeito, conta administração, não é isso não. Aí, se não bastasse, vai no cachiche, tira as luminárias do cachiche na avenida, coloca lâmpada de LED, beleza. Falo para os senhores também que a potência está fraca. Mas aonde, alguns lugares no cachiche que precisa de iluminação pública não tem. Nós temos aqui, perto da Copa Educar, tem ruas ali que tem 6 pontos de iluminação pública, que não tem iluminação pública. Aí eles estão falando assim, que ia tirar de lá para repor. Mas quando que vai repor? Será que vai o ano que vem? Quando? Será que eles vão falar, achar que estão aqui, vai ficar quanto tempo na administração? Vargem Grande, está todo lá, as pessoas precisando, vereador Mazinho. Já está tudo, o difícil já tudo foi feito. Por que as pessoas não dão atenção naquilo? Daqui a pouco eles vão falar assim com aquelas pessoas, o período eleitoral não posso fazer. Então assim, a gente fica triste com algumas atitudes de algumas pessoas que acham que são soberanos. Eu não falei nas outras sessões, igual tanto se discutiu do PDM, com a equipe técnica, veio aqui, discutiu com todos os vereadores. Aí eu queria fazer uma reflexão com os senhores. Lá em 2018, se me falha a memória, que o PDM deu entrada nessa Câmara. Hoje o atual prefeito, ele segurou o PDM aqui na Câmara, vereador Sábio. Segurou, até que depois, por força maior, foi prefeito. Aí tirou o PDM. Nós ouvimos várias vezes a equipe técnica. O vereador Thiago até me falou outro dia, teve algumas emendas que eu gostaria de fazer, só que, por entender que a equipe técnica, vão dar andamento nisso, vereador Petiga, ele abriu mão de algumas emendas dele. Aí depois o prefeito não sanciona 2 emendas, vereador Savinho. Não tem condições, não consigo entender. O cara realmente não quer que Venda Nova progride. Ele segura o PDM, uma lei que é importantíssima, uma das leis mais importantes, e depois não sanciona. Então, aí volta para a Câmara que tem o presidente que tem que sancionar. Então, aqui, depois a gente ouve por detrás dos bastidores aí, que alguns secretários falam que o vereador não faz nada. Então, a gente fica assim, desmotivante para a gente. Se a gente for dar atenção a isso que as pessoas fazem, realmente a gente não estaria aqui não. Mas a gente tem que seguir firme e que fique aqui essas dicas, que essas pendências que essa administração tem. Quero relembrar aqui, o vereador Marco Grilo, outro dia eu tenho certeza que ele se dedicou bastante, e está se dedicando, pela reabertura do estado do Camargo. E aí eu me pergunto, o que o prefeito está fazendo? Está muito tímido, não está fazendo nada. Aquele cara que veio aqui criticar e falar que estava a caneta na mão, não fazia. Por que não faz agora? Por que não abre lá no Camargo aquela rodovia que tanto precisa? Então é muito simples a gente vir aqui criticar e agora não tem como fazer, vereador Mazinho. Fica aqui as dicas. Eu tenho que parabenizar mesmo quando é feito de algo bom para o município. Mas as pessoas estão brincando de administrar. E eu me preocupo muito o futuro de Venda Nova. Porque Venda Nova tem que dar certo. Porque se dá certo para mim, vai dar certo para os seus filhos, para todo mundo. Então que as pessoas tenham um pouco mais de responsabilidade com os cargos que se ocupam. Se elas não estão preparadas,
não estão querendo assumir a responsabilidade, deixa outras pessoas fazerem isso. E aí fica a dica aqui, deixa essas picuinhas políticas, às vezes, esses interesses maiores, acha essa soberania, né? Seja um pouco de humildade e verifica. Olha para Venda Nova primeiro. Fica aqui um pouco de desabafo e me coloca à disposição também, se as pessoas precisarem de mim, porque às vezes, né, vereador Pimenta, as pessoas vêm e criticam, mas que precisar de mim em algumas funções, questão até mesmo dessa questão de iluminação pública, eu tenho bastante experiência nisso, e as pessoas simplesmente fazem da cabeça delas. Então fica o desabafo aqui, porque eu queria ver se fosse dinheiro deles, se eles iam ver tratado dessa forma. Então que as pessoas tenham responsabilidade, se eles quiserem fazer com o dinheiro deles, o que quiser fazer, faça. Mas com o dinheiro do nosso município, nosso dinheiro, tem que ter um mínimo de prudência. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Gilberto. O próximo vereador inscrito é o vereador José Luiz Pimenta. Declinou? Vereador declina. Vereador Marcos Torres com a palavra. Vereador Marcos Torres, declinou. Vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Adriana, servidores que me ouvem. O principal motivo, tem vários motivos, mas são pequenos motivos, mas o principal deles talvez é contar meu amigo pessoal, José Luiz Pimenta, pelo aniversário que é hoje. Né? Parabenizar o Pimenta, é um grande amigo de muito tempo. Tom Pimenta, que Deus continue te protegendo, né, e te dando força para você continuar a sua jornada. Segundo, senhor presidente, também gostaria de comentar a respeito dos óbitos que a gente teve aqui durante a semana. São coisas rápidas. Primeiro, como o Gilberto disse, né, cumprimentar a Andréia e a família dela, mas gostaria de falar da dona Hilda, que é a mãe dela. Muito rápido, eu também não tenho muito contato, não, mas durante o velório, o Petit, que a gente conversou um pouquinho lá com a família, com os familiares, são 8 irmãos, 2 deles trabalham de guarda de banco aqui, um no Cicobi, outro na Caixa Econômica, né? A Andréia tem uma filha que trabalha no Senac. Mas bacana é a decisão dessa família de mudar de vida, né? Se eles estavam morando em Minas há muito tempo atrás, veio um irmão buscar trabalho em Venda Nova, né? Virou guarda de banco, né? E trouxe a família inteira, né, para cá. Então, assim, pessoas extremamente trabalhadoras, Chico, correto, que estão empenhados aqui na vida de Venda Nova. Então, assim, como é que fala? São essas pessoas que estão construindo esse município, né, que tem a decisão de vir para cá, atrás de qualidade de vida, mas, sobretudo, de ajudar a construir o município. Assim como vários de nós aqui nesse plenário fizemos no passado, né? O presidente é um deles, né? Então, só para fazer esse registro, Mazinho, né, da importância dessa mulher, né, de largar as irmãs, largar a família, largar todo mundo e vir atrás de um sonho maior para os filhos. Também gostaria aqui de cumprimentar a família Venturim, Josefina, mãe do Cleto Venturim, enfim, da Aninha, da Neuza, que a gente tem mais proximidade, do Lucas. A gente sabe que certamente construiu uma família bonita também, porque está aí, né, os filhos, né, estão em situações assim, que ajudam muito no município. Né. Posso citar aqui o Cleto, que além de Cicobi, está na presidência do hospital. E por fim, né, eu queria falar aqui um minuto do Davi. Gilberto tem toda a razão de falar da emoção de ver o Davi, né, no falecimento do Davi. Todo mundo sabia que o Davi tinha problema de saúde, né, já tinha feito 2 cirurgias de coração, foi para uma 3ª cirurgia, e realmente emociona. Né? Eu, pessoalmente, Gilberto, tinha muita amizade com o avô do Davi, né? O Nilton era amigo pessoal mesmo, de muito tempo, me ajudou muito em política nos primeiros mandatos, né, de me ajudar, Savinha, ajudar, de pedir voto, de colaborar, né, era parceiro de muito tempo. E eu lá no cemitério fui falar com o Atílio, falei, Atílio, assim, a gente tem que ter, né, acreditar em Deus, as coisas vêm para a gente do tamanho que a gente pode carregar, né. O Atílio disse, Marquinhos, está pesado para mim, né, eu estou aguentando, mas está pesado. Eu perdi meu irmão Felipe no acidente, perdi meu pai de câncer, agora estou perdendo meu filho, né. Então, assim, eu estou segurando os amigos em Deus, mas eu sei que a carga está meia bruta para mim. Então isso emociona, né? Isso, assim, a gente sabe que é ser pai, né? Mas a gente não consegue imaginar, entendeu, Chico? Né? A gente pode até colocar, mas não dá para imaginar a dor da família dessa. Então, assim, eu acho que fica aqui esse registro. Acho que todo mundo que puder dar uma palavra de conforto, viu, Tiago, lá que estiver com a Tílio, com a Liliana, a esposa dele, Marquinhos, com essas pessoas, que
que a gente possa ajudar a confortar, viu, presidente Pimenta? E volto a falar da dona Hilda aqui, da mãe da André. É uma família, Savim, que veio daquela região sul ali, daquela região onde você tem propriedade do Ibiruçu, aquela região de Minas ali, aquela região, né, entrando ali para o lado de Mutum, Lajinha, então, como é que é? Aquela região ali que Minas conhece pouco, o Espírito Santo também conhece pouco. Então, assim, esse pessoal, essa família talvez não tinha muito o que fazer lá, né, assim. Aí, através do irmão que veio para cá, trouxe a família, e você vê assim, que o pessoal é muito junto, Mazinho. Estava todo mundo lá no velório, todo mundo muito, né, assim, agradecido à mãe, né, sentido, Pimenta, sentido porque você perdeu uma mãe, assim, não dá nem para imaginar, né? Mas agradecido também, né, pela família que ela montou, pela educação que ela deu. Então, parabenizar a todos, parabenizar o presidente pela iniciativa também de estar registrando isso aqui em forma de moção, né, mesmo que a gente não tenha deliberado, votado nela, porque realmente não podia, acho que não cabia no momento, mas que a gente possa fazer esse registro. Senhor presidente, é só isso. Obrigado. Mais uma vez, parabéns a Luiz Pimenta. Próximo vereador, passo a palavra ao vereador Neucimar Barbosa. O vereador declinou. Vereador Tiago Altoé, o próximo vereador inscrito. Boa noite a todos. Falar aqui rapidamente sobre, a gente votou em primeira votação o projeto número 18, que é o da liberdade econômica. Então, como foi lido aqui hoje o relatório daquele meu pedido de vista, agradecer vocês pelo pedido de vista aceito aquele dia, e também quero agradecer a servidora Jéssica e Larissa, principalmente, que se dedicaram naquele meu pedido, fizeram um auxílio muito grande na identificação de possíveis dúvidas que eu tinha, e acabou aparecendo a ausência daquele anexo único, que trata justamente da relação das atividades que são de baixo impacto, que são mais favorecidas aí para essa desburocratização. E esse projeto, ele na verdade se vista, voltou para a Comissão de Legislação e também de Finanças. Então, parabenizar os membros aí que fizeram essa nova análise e incluí-lo no projeto. Eu acho que a Câmara fez aqui novamente o papel dela, de legislar, de analisar os projetos de lei. Então, é somente isso que quero registrar. E também, vereador Gilberto, quero aqui estar junto com você nas suas falas, quando você diz a preocupação da Câmara, principalmente na questão do PDM. Eu acho que eu posso afirmar que também é um certo descaso de não olhar com tanto carinho também o poder do Executivo de dialogar com a Câmara a respeito de um projeto tão importante para a cidade. Quero aqui parabenizar a equipe técnica, que a gente viu que se esforçou e faz a parte dela, mas os agentes políticos da cidade, que é prefeito, secretário e os vereadores aqui também, tem que ter a responsabilidade do que nos tange o cargo que ocupamos e ter a autonomia de poder buscar certos assuntos. E prova disso, vou aqui também socializar, o vereador Marco Grilo já fez isso em outro momento, um PDM recém já sancionado, mas que já requer atenção. Então, vereador Marco Grilo, eu acho que é válida sua preocupação, quero parabenizar. Infelizmente, aquele dia não pude estar presente, como eu disse, mas está aqui uma demanda e eu já na primeira leitura vejo que temos que ter realmente, sentar novamente para dialogar e ver qual é o caminho a se tocar, que tem que já adequar. E como a gente imaginava, vereador Gilberto, que é um projeto muito amplo, tinha outras ideias que eu gostaria de colocar em prática, mas aceitar a maioria, isso é muito importante. Eu vi que ouvir a parte técnica, ouvir também os demais vereadores seria importante. Então, aqui nós já temos um dever de casa aqui, apresentado pelo vereador Marco Grilo, que talvez a gente possa estar olhando outras coisas que passaram no PDM, até porque também a gente não poderia deixar pequenas coisas segurar o grande, né? Então andou, e agora a gente tentar fazer essa revisão, pelo menos mostrar que a Câmara está preocupada com analisar e ver a legislação municipal aí, o PDM. Então é só isso. Marco Grilo, conta comigo, vou estar vendo também sobre esse assunto. Obrigado. Última vereadora inscrita, vereadora Adriana Oliano. Declinou da palavra. Bem, senhores, então, só lembrando, né, mais uma vez, através do convite escrito e pessoal aqui, do presidente da FEPOL, Paulo Mazzocco, para a apresentação da estátua do Padre Cleto lá no sábado, ok? Quero, vereador Pimenta, também, em nome de toda essa casa de leis, dos seus 8 colegas, todos os nossos colegas servidores, te parabenizar, que você tenha muitos anos de vida com a sua família, no seu trabalho, na sua carreira política e tal, e acima de tudo, Pimenta, saúde, estar bem
de saúde, estar bem com a vida, com a família, para tocar a missão que a gente tem aqui. Parabéns, Pimenta, muitos anos de vida mesmo, coração, ok? Não tendo nada mais a ser tratado, eu encerro essa sessão às 19h45. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e boa noite.